Não existe presente sem passado. E não existe futuro sem presente. Nós temos que ter memória. Memória cultural é importante. Memória histórica, memória artística, memória cultural. Você tem que resguardar isso, você tem que preservar isso para essa geração mais nova. Maria Elísia Borges é uma estudiosa em arte tumular. E esse anjo, ele na realidade, ele está aqui para proteger o morto, né? Quer dizer que essa é a função dele. Ele está aqui com uma série de flores, que é para agraciar o morto, e ele está protegendo o morto. Ela conhece o Cemitério da Saudade como a palma da mão. Para o cafeicultor, o café é um símbolo de poder, né? Então, o que acontece nesse detalhe aqui desse túmulo? Ele coloca uma palma, a cruz, que são referências religiosas, e coloca aqui um ramo de café. Essa grade é um dos poucos exemplos de sofisticação que nós encontramos no Brasil. Isso daqui foi feito por uma marmoraria de São Paulo. Não foi obra do acaso a construção do Cemitério da Saudade no bairro Campos Elíseos, assim como não foi uma coincidência histórica a Santa Casa de Misericórdia e a primeira casa de mendicância serem próximas ao cemitério. Esta é uma história que, ao ser contada, revela a realidade política e social de uma época em que a elite queria garantir mão de obra assalariada e manter as classes divididas. Para isso, criaram os núcleos coloniais. O núcleo colonial Antônio Prado, ele era uma espécie de uma colônia, ele foi criado em 1886 em Ribeirão Preto, mas os núcleos coloniais começam a ser criados já no começo do século no Brasil, por iniciativa do governo imperial ainda, em princípio era uma tentativa mesmo de embranquecimento do país, porque a família real, desde que veio, não se reconhecia na massa de escravos e pobres que existia, que ela encontrou aqui. E Martim Prado, ele como deputado, ele colocando o seguinte, que era necessário trazer os imigrantes para que esses, né, ocupassem o lugar dos artistas inferiores. Que seriam os artistas inferiores, os negros. O núcleo colonial ele foi criado em 86, então foi antes da abolição. Como os colonos eles tinham até 2 anos para quitar suas dívidas, e daí para frente eles podiam fazer o que quisessem com o lote, inclusive retalhar e vender frações, daí que começa a fazer as pequenas vilazinhas. Isso vai acontecer em cerca de 1889 e já tinha a abolição. Só que não houve aquisição de frações por escravos simplesmente porque eles não tinham poder aquisitivo para isso. As populações negras que, com a vinda dos imigrantes, além dos imigrantes ocuparem o espaço, né, na zona rural, Martinho Prado ainda afirmava que, inclusive, tinha-se a possibilidade, e o projeto era esse, dos negros irem embora das cidades e as cidades então ficarem adequadas ao pensamento, ao projeto das elites. A intenção era velada, mas essa era a intenção, de abarrar que essas pessoas, né, que os libertos, tivessem acesso à terra. Na região de Ribeirão Preto, para ser mais específico, nós tivemos a divisão de uma terra em 5 grandes partes, em cinco glebas. O núcleo era dividido em sede e seções. A sede era exatamente na região do Sumarezinho. Aí tinha a primeira seção, que é mais ou menos o Ipiranga e um pouco mais do Ipiranga. A segunda seção, que é nos arredores também do Ipiranga, Sumarezinho. A terceira seção, que é os Campos Elíseos, equivale aos Campos Elíseos. A quarta seção, que equivale a Paulistano, e chega até onde hoje é o Novo Mundo. A cidade de Ribeirão Preto era dividida pelo córrego Ribeirão Preto. A Ribeirão Preto acima e a Ribeirão Preto abaixo. Ribeirão Preto abaixo é uma região muito pobre, uma região basicamente de trabalhadores, em que ficavam naquela área por ser uma área de terreno mais
mais baratos, desvalorizados por estarem na região de várzea do Córrego Ribeirão. Mesma coisa acontece nessa área aqui do bairro dos Campos Elíseos, uma região de várzea em que não tinha terrenos muito valorizados. O próprio núcleo colonial Antônio Prado de Ribeirão Preto, ele pega uma região de várzea, né? O encontro do Ribeirão Preto com o Retiro, e aquela região que era bem desvalorizada na época, porque numa época que Ribeirão só era o centrinho, né? Os arredores da Praça 15, aquela região era desvalorizada. E ainda por cima passando a estrada de ferro ali próximo, então juntou uma área de várzea, próxima à linha férrea, então muito desvalorizada. Ali se conseguiu fazer um núcleo. Na verdade, você tem o seguinte, na verdade você vai ter a construção, uma constituição urbana da seguinte forma. Você tem o quadrilátero central, marcado a partir da Praça 15. A Praça 15 é o centro do centro, isso a partir de 1905 particularmente. E durante toda a primeira metade do século XX, até pelo menos a década de 70. A Praça 15 é o espaço por excelência de demarcação do projeto urbano e do projeto do pensamento social, né? Ribeirão-pretano e brasileiro. Isso porque as elites brasileiras então pensavam na marginalização do negro. Então ali, abaixo da Praça 15, na Rua Duque de Caxias, os negros ficavam. E se você pensar abaixo, eu penso abaixo no sentido do Córrego Retiro, onde você tem além do Córrego Retiro, para fora do quadrilátero central, que é marcado pelo Córrego Retiro saudoso, pelo Córrego Ribeirão, para além do quadrilátero central, você tinha as populações onde, os espaços onde as populações negras poderiam era permitido essas populações ficarem. Então a intenção era formar uma massa de pessoas com um certo poder aquisitivo, ou seja, uma classe média já estava se formando, né, na cidade, e que viesse ali também a formar um contingente de mão de obra para trabalhar na cidade e mesmo trabalhar nas fazendas de café, porque eles tinham possibilidade de trabalhar no seu próprio lote, na cidade e nas fazendas de café, de maneira assalariada. Só que a preferência para se obter um lote era que as pessoas fossem italianas. E é justamente nessa época que nós temos a entrada desse grupo aqui. E esse grupo começou a crescer com a região, até que a região do antigo núcleo colonial consegue a sua autonomia e agora não é mais um núcleo colonial, e sim faz parte de um bairro, o Barracão de Baixo. Tem algumas anotações se referindo a Barracão de Cima e Barracão de Baixo, que é em relação ao Barracão da Mogiana, né? Então, onde hoje é a estação Barracão, aquela estação Barracão, ali fazia a separação entre a primeira seção e a sede, que é Ipiranga, e a terceira seção, que equivale a Campos Elíseos. Então, o Campos Elíseos era o Barracão de Baixo, porque estava geograficamente abaixo da linha férrea. As diferenças sociais marcaram a fundação do bairro Campos Elíseos. Na verdade, a segregação havia por parte de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto era os arredores da Praça 15, que se chamava Cidade, né? O centro, onde hoje é centro, chamava ali de Cidade. Isso que nessa época, no começo do século XX, basicamente, né? Que aconteceu em Ribeirão Preto, aconteceu também em outras cidades, em outros lugares, né? No núcleo colonial, além dos italianos, quando vieram para o Brasil, serem estigmatizados, né, eram chamados pelas elites antigas de cacamanos, né? Mas também coincidiu com a época do urbanismo sanitarista. A cidade, ela e as ruas, elas sempre foram livres, então sempre houve acesso de pessoas, né, às ruas, do mesmo jeito que em Ribeirão Preto tinha o tráfego de animais, carroças, animais que eram deixados na rua, e no meio disso as pessoas, né? Então, precisava sim de uma ordem. Então começa a ter código de postura municipal, o animal tem que ficar assim, assado, enfim,
tem toda uma organização em torno disso. Esse mental de higienização, ele acontece não só em Ribeirão Preto, mas no Brasil como um todo. Copiando da França, copiando da Europa, o Brasil fez isso no país todo, né? O mundo todo seguiu isso, onde precisava tirar os cemitérios próximos do centro, as indústrias, todos os focos de contaminação tinha que ser tirados do convívio com a população. Porque tem vários motivos. Primeiro, vamos dizer, a morte começa a ser administrada agora pelo município, não mais pela igreja. Segundo, o aumento das doenças, das epidemias, que nem febre amarela, tifo, uma série de doenças do século XIX, vai forçar a cidade a criar um cemitério, vamos dizer, longe da cidade. Esse cemitério da Saudade era longe. Que o núcleo colonial Antônio Prado, mesmo sendo Campos Elíseos, que é praticamente centro hoje, é tudo junto, né? Para a época, era longe demais. Tinha que atravessar o rio, que não era canalizado, era uma travessia difícil. O próprio acesso do Ipiranga tinha que ser feito pelos Campos Elíseos para depois chegar no centro. Era uma viagem. E por que é construído no Campos Elísio? Porque aqui no Campos Elísio trabalhava os imigrantes, moravam, vamos dizer, os imigrantes, que eram aquelas pessoas mais simples da cidade. Então não ia pôr o cemitério da Saudade num lugar próximo de uma elite ribeirão-pretana. Vão pôr perto dos operários, vamos assim dizer. O que inicialmente foi uma segregação social foi também a base da formação do bairro Campos Elíseos, que diante de tanta diversidade cultural se fez um lugar diferente. E a partir da terceira gleba do núcleo colonial, nós tivemos a organização de uma região diferente das outras. Por quê? Porque aqui nós não tínhamos apenas uma área produtiva de hortifrutis, de café para consumo interno, de galinha, esse tipo de coisa para a cidade. Nós temos também um pessoal que é mais especialista no trabalho da maquinofatura, da indústria em si. E por isso se estabelece nessa região, que tinha uma oferta de terreno barato, uma oferta de água pelo Córrego Ribeirão, é onde se estabelecem algumas indústrias. É o imigrante que traz o hábito de consumir cerveja para o Brasil. Não se conhecia cerveja antes dos imigrantes, né? Então eles produziam, para consumo próprio, foram encontradas muitas indústrias, registros, né? Não a própria indústria, registros de pequenas cervejarias de fundo de quintal para os imigrantes. Tanto que a primeira cervejaria, Livre Bertoldi, grande, foi formada na região do núcleo, né, nos Campos Elíseos. Que tipo de indústria? A Matarazzo. Nós temos uma indústria de bebidas, nós temos uma pedreira, nós temos uma olaria. Então são uma série de indústrias que careciam de mão de obra. E a gente vai ver vários investidores chegando, obtendo essas terras a preço bem baixo e fazendo casinhas para aluguel. Por exemplo, tinha mais de uma Vila do Rei do Fumo. De tanta gente no mesmo lugar, não havia mais motivo para os moradores do bairro Campos Elíseos irem rezar na igreja do centro da cidade. E justamente aí é que se dá uma formação de um núcleo popular que se estabelece aqui e que agora começa a formar um bairro em si. E esse bairro carecia dentro de uma lógica do Estado que nós tínhamos no Brasil na época, muito próximo da Igreja Católica, não mais o Estado leigo, diga-se de passagem, mas muito próximo da igreja, sempre esteve. A região precisava de um apoio, de uma formação religiosa mais complexa, mais focada. A igreja Santo Antônio não foi o primeiro lugar religioso do bairro. Antes dela, a pequena comunidade rezava na Santo Antoninho Pão dos Pobres. Esta igreja ela foi construída para ser uma igreja familiar, uma capela da família, porque a única igreja que aqui existia era a igreja matriz de São Sebastião do Ribeirão Preto, na Praça 15 de Novembro, que posteriormente foi lamentavelmente destruída. Já a segunda igreja, então, construída em Ribeirão Preto, no início de 1903, foi esta igreja Santo Antoninho Pão dos Pobres. Meus pais se chamavam Antônio Giovannini e Luzia Giovannini. Tomaram conta da igreja por um período de uns 42 anos, mais ou menos. A família Proença dos Santos da Fonseca, ela veio no final do século XIX a Ribeirão Preto, de Lisboa, Portugal, de uma grande tradição católica, cultivando a sua fé.
construiu aqui ao lado da igreja Santo Antoninho Pão dos Pobres a sua residência. Uma se chamava Ilma Proença da Fonseca e a outra é Glória Proença da Fonseca. Esta família Proença da Fonseca acolhia aqui, nos anexos da igreja, construída em 1903, numa hospedaria que hoje nós chamamos de mosteirinho, os empregados, os colhedores de café. Havia uma disparidade muito grande entre patrão e empregado. Os empregados não se misturavam com os patrões, nem mesmo para cultivar a sua fé. Nesse segundo banco sentavam as donas, né, daqui da igreja, as irmãs Proença da Fonseca, Dona Ilma, Dona Glorinha, e sempre com devoção a Santo Antônio. E o dia 13 de junho era a festa dos pães, tinha a missa às 8 horas da manhã com a distribuição dos pães. Santo Antônio de Lisboa, que é mais venerado pelos pobres, e Santo Antônio de Pádua. Por quê? Ele chamava de batismo Fernando de Bulhões e nasceu em Lisboa e morreu em Pádua. Em Lisboa, de convento em convento, como frade franciscano, ele tirava o pão da cozinha e jogava pela janela aos pobres. Daí a tradição de ser chamado Santo Antônio Pão dos Pobres. Passei a maior parte da minha vida e eu vivi aqui, né? Então é gratificante para mim saber que meus pais hoje, assim, entre aspas, né, ficaram famosos em virtude da igrejinha, de ter cuidado da capela, né? Então, isso para mim é uma honra, eu fico lisonjeada com isso. Posteriormente chegaram os monges olivetanos, beneditinos olivetanos, que foram também hospedados aqui. Portanto, o primeiro abade dos monges beneditinos olivetanos tem a sua cela até hoje no mosteirinho atrás da igreja. Com certeza, é um lugar sagrado, com certeza. Com certeza, eu posso dizer isso de coração. E Santo Antônio está presente a todo momento na vida, né, na minha vida, na vida de todos, né, de outras pessoas, outras famílias que passaram por aqui. Na festa de Santo Antônio, de 1904, dia 13 de junho, o padre Euclides Carneiro rezou a primeira oficial missa dentro desta igreja. Eu mudei para cá em 65. Há mais de 35 anos, 40 anos que frequento aqui. Então essa foi a segunda igreja construída que ainda está em pé. O sino era tocado todos os dias, na época da mamãe, era tocado todos os dias às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. O toque dele, né, o som dele, isso grava na memória. É a única igreja em Ribeirão Preto cuja torre está atrás da igreja. Não está nem ao lado, nem em cima e nem na frente. Atrás da igreja. E é original. O piso é original. A amostra foi trazida de Lisboa e foi replicada para ser aplicado aqui nesta igreja. As paredes, elas não contêm cimento. É tijolo de também 1900. O muro também é de tijolo de 1900. O couro dela, a madeira torneada que forma o couro, que é onde fica o coral que canta, é original. Com o passar do tempo e a expansão populacional, a Santo Antoninho Pão dos Pobres ficou acanhada para receber os fiéis do bairro Campos Elíseos. A igreja do Santo Antoninho era uma igreja que já não comportava mais o volume de população que vinha nessa área. Ribeirão Preto, antes de 1814, tinha mais ou menos 5.200 habitantes. Em 1820, já chegava a ter 10.000 habitantes, então a população vinha crescendo muito. E uma estrutura religiosa que era dominante, que é o catolicismo, então uma igreja que comportava menos de 200 pessoas, não fazia sentido para um bairro operário do tamanho do Campos Elíseos. Por isso a necessidade de construir uma igreja nova. Mas não foi fácil erguer o templo da Santo Antônio como inicialmente desejavam os padres escalabrinianos. Esse trabalho deles tinha como um foco a construção de uma igreja. E a construção da igreja para eles não era simplesmente fazer uma paróquia, alguma coisa pequena, mas construir uma igreja respeitável em que todos esses moradores da região tivessem a oportunidade de participar dos cultos ali na primeira metade do século XX. E por isso eles projetaram uma igreja bem grande, uma igreja que, se a gente for pensar em organização construtiva, era impensada.
com quase 150 metros de lateral, mais 50 metros de frente. Era uma igreja muito grande para os padrões da época, um custo absurdo, sobretudo para um bairro de operários. E por isso o início dessa construção foi um tanto quanto difícil, foi complicado, porque em pouco tempo já se consumiu os 7 contos de réis que eles tinham guardado para construir a igreja. Os padres escalabrinianos não tiveram sucesso. E a partir da morte de um desses 2 padres que vieram para cá, houve uma mudança estrutural. O Dom Alberto José Gonçalves percebeu que os escalabrinianos eles estavam com alguns problemas na região, sobretudo de ordem financeira, e careciam de sair da área, sobretudo para ir para a região de Santa Catarina. E é por isso que surgiu o convite para a vinda dos olivetanos ainda em 19. A partir da organização desse novo projeto é que eles começaram com o apoio integral da população. Aos sábados, aos domingos, a população da região, operários em si, vinham até aqui e ajudavam na construção. Isso a partir de 1922. A importância do templo de Santo Antônio para o bairro em si é a marca histórica da formação do bairro. Por quê? Cada tijolo aqui dentro tem a presença do avô, do pai ou de um parente de alguém que mora aqui no bairro. Então a construção do bairro, ela vai estar junto com a construção do templo. É uma obra dos trabalhadores do bairro, é uma obra dos descendentes de italianos que aqui estavam e aqui estão até hoje. Por isso, ela nada mais é do que a cara do morador dos Campos Elíseos e do habitante de Ribeirão Preto em si. O bairro, cenário de diferenças sociais, se fez o lugar da solidariedade. Em 1902, chega a Ribeirão Padre Euclides Gomes Carneiro e logo após assume a direção da Sociedade Beneficente em meio a uma epidemia de febre amarela. Quando ele chega na cidade e assume a direção da Santa Casa, que naquela época estava em muito mau funcionamento, ele ao mesmo tempo, ele põe a Santa Casa em ordem, com construção e tudo mais, e começa a separar o que era saúde do que era assistência social. Porque a visão do Padre Euclides, ele tinha uma visão assim, para não acomodação, né? Não acomodar. Então, anexamente à Santa Casa, ele começa a oferecer para essas pessoas moradia, trabalho. É aí que nasce o que a gente conhece hoje como Lar Padre Euclides. Embora tenha ficado pouco tempo na cidade, o Padre Euclides fez a diferença nas relações humanas de Ribeirão Preto e se tornou um importante personagem da história dos Campos Elíseos. O diferencial que aconteceu em Ribeirão Preto realmente foi a figura do Padre Euclides. Por quê? Assim, a visão que ele tinha era uma visão diferente, ele pensava muito no próximo, como por exemplo, todas essas pessoas que ficavam assim na rua, né? Ele tinha um plano de acolher aquelas pessoas. Ele chegou na cidade muito novo, assim que ele foi ordenado padre, sua primeira paróquia, seu primeiro local de trabalho foi em Ribeirão Preto. Muito jovem, 23, 24 anos, e ele tinha uma visão diferenciada. Então, por que em Ribeirão Preto aconteceu algo diferente do que aconteceu no Rio de Janeiro, em Salvador, né, na Bahia? Porque tinha essa pessoa que olhou, né, para esses desfavorecidos de uma outra maneira. Para mim, eu acho que o Padre Euclides foi um grande pioneiro nessa luta, nesse almejo que ele tanto tinha, e eu acredito que até hoje ele continua intercedendo por essa casa. Claro que existia o interesse em limpar as ruas, né? Tirar o mendigo da rua, evitar aquela situação onde as pessoas se deparavam com os pedintes, né? Aquele apelo constante pelo dinheiro, pelo alimento. Mas, quando surge a figura do Padre Euclides, ele olha para essas pessoas e as vê como seres humanos, que precisam de moradia, trabalho, conforto, lazer. O Padre Euclides Carneiro, ele foi um padre que para aquela época dele, né, ele já pensava muito à frente, né? Inicialmente houve uma certa dificuldade dessas pessoas entrarem no ritmo, é claro, né? Pessoas que acostumadas a ficarem na rua, de repente até faziam uso de álcool e tudo mais, mas logo
houve uma ordem, né? E começou-se a produzir grãos, milho, feijão, criação de porcos. Houve um período em que eles cultivaram flores, inclusive na cidade tinha a floricultura do Asilo Padre Euclides. Tinha plantio de café, tinha um grande pomar de frutas mesmo, laranja, bananeira, todos os tipos de bananeira. Eu ainda alcancei alguns aqui. Tinha uma horta muito grande a horta daqui, ninguém nunca precisava comprar verdura fora, porque aqui era suficiente para o uso diário. Essa obra ela cresceu, né? Porque tinha um conceito no qual a população em Ribeirão Preto apoiava, concordava, né? Via que aquilo era algo bom. O bairro onde moravam os operários tem porte de cidade e já na época de sua formação abrigava as indústrias e uma estação de trem. Bom, a Estrada de Ferro São Paulo e Minas, ela não foi uma grande ferrovia se comparado com a Companhia Mogiana, a Companhia Paulista, Sorocabana, a própria Estrada de Ferro Araraquara. Mas ela foi uma ferrovia vital aqui em nossa região. É uma ferrovia que permitiu o intercâmbio direto da região de Ribeirão Preto com o sul de Minas, sem a conexão com outras regiões. Ela ajudou a consolidar o povoamento dessa região que acompanha o Rio Pardo, as cabeceiras do Rio Sapucaí. Essa região toda foi beneficiada pela Estrada de Ferro São Paulo e Minas. E aqui em Ribeirão Preto, não tem como separar a história da Estrada de Ferro São Paulo e Minas da história da Companhia Eletrometalúrgica Nacional. Então, são dois empreendimentos que se